Galera, olha só que interessante. Pensem comigo. Como é que se gera campo magnético mesmo? Carga elétrica em movimento. Então eu te pergunto, se eu já tiver um campo magnético gerado por um ímã permanente, que na verdade tem cargas elétricas se movimentando lá dentro. Aí eu pego uma partícula carregada e vou fazer ela passear dentro desse campo já existente. Quando ela começar a se movimentar, ela vai gerar o campo magnético dela. Que se interagir com o campo magnético já existente, vai acabar existindo uma força, que a gente vai chamar de eletromagnética, porque foi gerada pelo movimento de uma partícula elétrica carregada, imersa em campo magnético. Essa é a parte da aula, então, onde nós vamos investigar esta força eletromagnética. Vamos pegar um campo magnético uniforme gerado por um ímã em forma de ferradura, aquele ímã clássico, né, que aparece nos desenhos animados, que atrai tudo. Vamos pegar um bom ímã em forma de ferradura. Polo norte, polo sul. E as linhas de campo, então, né, elas estariam por dentro de todo o ímã, certo? Pode se imaginar que é a perspectiva que ele está para trás, ou que essa parte é mais fina mesmo. Esse desenvolvedor trouxe um ímã com esse formato aí para mim. Um ímã de HD de computador. Eu fiquei impressionado com a força daquela porcaria. E de graça, né, numa loja dessas de manutenção de HD, sobrando lá. O Guri desmontou e trouxe para a feira de ciência. Muito legal o ímãzinho. Então, a gente está preocupado com esse campo magnético nessa região aqui, que é formado de linhas paralelas, igualmente espaçadas, mostrando que é um campo magnético uniforme. Observe que essas linhas não estão brotando e morrendo ali, né? Elas são contínuas, elas continuam essas linhas. Eu só não estou representando a continuidade delas. Agora nós vamos pegar uma partícula carregada e vamos fazer ela passear aí dentro. O que a gente percebe? A gente percebe que ao arremessar uma partícula carregada dentro do campo magnético, vamos arremessá-la de lá para cá. Se eu arremesso essa partícula, e vamos representar a velocidade dela oblíqua, por que não? Sim. Então o vetor velocidade está fazendo um certo ângulo alfa com o vetor campo magnético, que é horizontal, e aponta para a esquerda. O que a gente percebe é que, dependendo daquele ângulo, a partícula vai ter um movimento muito especial. Se aquele ângulo lá for 0 ou 180 graus, ou seja, se o movimento da partícula for paralelo ao campo magnético, a gente percebe que ela continua em linha reta. Se ela continua em linha reta, a gente diz que é movimento retilíneo. E a gente percebe que ela nem aumenta nem diminui de velocidade. Portanto, uniforme. E a gente sabe que se a força resultante é 0, é a única possibilidade para o corpo estar em MRU. Então tu vê, né? Se tu começa fazendo esse experimento, tu fica até triste. Porque, pô, cara, eu pensava que carga elétrica em movimento ia gerar campo magnético, ia interagir com o campo magnético que tem lá, ia rolar alguma coisa. Aí tu lança a tua partícula carregada, todo esperançoso que ela faça alguma curva e ela passa reto. E boa. Mas, se a gente joga a partícula fazendo um ângulo de 90 graus, se aquele ângulo ali é um ângulo de 90 graus, a mágica acontece. Essa partícula vai descrever um movimento circular uniforme. Ela vai ficar descrevendo um círculo com velocidade constante. A partícula carregada vai ficar presa no campo magnético. Movimento retilíneo. Retilíneo. Sem graça. Movimento circular uniforme. Quando um objeto está com movimento circular uniforme, como é o nome da força resultante? Centrípeta. Obrigado, força centrípeta. Mas o mais bonito mesmo é quando este ângulo é um ângulo qualquer, maior que 0 e menor que 90 graus. Quando isso acontece, a partícula descreve um movimento muito doido. Ela gira enquanto se desloca dentro do campo magnético. Esse tipo de movimento, que a gente chama na física de movimento helicoidal.
certo? Um movimento helicoidal. Então observem que isso é cobrado no vestibular, tá galera? Isso é cobrado, o aluno tem que entender isso. Se a partícula carregada se desloca paralelamente ao campo magnético, não existirá força eletromagnética, passa em linha reta. Se a partícula penetra perpendicularmente, ela fica presa, descrevendo o movimento circular uniforme. E se a partícula penetra obliquamente no campo magnético, ela descreve o movimento helicoidal. No começo eu achei ruim essa ideia, fiquei com dificuldade de entender. Só que depois eu percebi que quando a partícula tem uma velocidade oblíqua, dá para decompor, né, essa velocidade em Vx e V. Por Vy a partícula descreveria o MCU, né? E por Vx a partícula andaria em linha reta. Misturando um movimento circular com um movimento em linha reta, dá um movimento helicoidal, né? Então se tu entende a parte do MRU e entende a parte do movimento circular uniforme, então automaticamente fica inteligível o movimento helicoidal por decomposição. Bom, em laboratório, o que se percebeu quando fomos investigar melhor essa força eletromagnética? Força eletromagnética. Ao investigar melhor a força eletromagnética, o que se percebeu? Então assim, ó, nós conhecemos a carga da partícula que está imersa no campo magnético, conhecemos o valor do campo magnético, conhecemos a velocidade da partícula. E a gente pode desenvolver um experimento para medir a força que vai atuar nesta partícula. O que no laboratório a gente faz então? A gente mantém todas as grandezas constantes e altera apenas uma delas para mapear que alteração essa grandeza vai efetuar. Então tu vê, eu quero comparar a força com todas as grandezas envolvidas no fenômeno. Eu quero comparar com a carga da partícula, eu quero comparar com a velocidade, e eu quero comparar com o campo magnético, e eu quero comparar com o ângulo. Então tu está lá em laboratório, suponha que tu tem uma máquina que possa captar essa força que vai atuar na partícula, e tu conhece todas essas variáveis. Tu conhece o campo magnético que tu gerou no laboratório para poder fazer o estudo, quantos Tesla? 2 Tesla. Fortíssimo campo magnético. Tu conhece a velocidade da partícula que tu arremessou, tu conhece a carga da partícula carregada, e tu conhece o ângulo que tu lançou. Hora tu lança com 0 grau, hora tu lança com 90, hora com 30, com 60. Então primeiro, nós já vimos que se o ângulo é 0 ou no 180, não tem força, certo? Então não faz sentido ficar testando com vários ângulos. Tu vai testar com ângulo 0 e vai ver, ângulo 0 não me serve. Ou 90 graus ela fica rodopiando, gostei. Vamos fixar o ângulo em 90 graus então. Estou usando um campo de 2 Tesla, estou arremessando com uma velocidade de 1000 metros por segundo. Aí tu vai lá primeiro e usa uma carga de 1 coulomb, mede a força. Como que tu pode medir a força? Tu pode medir a força calculando o raio da trajetória. Se tu faz isso numa câmara escura e joga a partícula carregada fluorescente, por exemplo, tu vai ver uma luz fazendo curva dentro da câmara. Aí tu vai lá, fotografa isso, bota uma régua em cima da foto e mede qual é o raio da curva. Medindo o raio da curva, tu pode medir qual é a força centrípeta que vai estar atuando na partícula. mv ao quadrado sobre r. Tu conhece a massa da partícula e a velocidade, acha o raio da partícula na foto e mede a força centrípeta. A força centrípeta é eletromagnética. Quando tu dobra a carga para 2 coulomb, o que tu percebe? Dobra a força. Quando tu triplica a carga, triplica a força. Aí tu percebe que são grandezas diretamente proporcionais. Aí tu, entendi. Entendi qual é o papel da carga na força eletromagnética. A carga é diretamente proporcional à força eletromagnética. Triplica, triplica. Aumenta 10 vezes, aumenta 10 vezes. Quando tu mapeou esse comportamento, aí tu vai fixar uma carga, sei lá, 1 coulomb. Eu vou usar aquela primeira carga, 1 coulomb.
E aí tu começa a mexer na velocidade da partícula. Lança com 1000 metros por segundo, calcula a força, através do experimento, através do raio. Dobra a velocidade, 2000 metros por segundo. Analisa o que aconteceu com a força, tu vai ver que a força dobrou. Triplicou. Triplica, 3000 metros por segundo, tu vai ver que a força triplicou. Ou descobrir que são grandezas diretamente proporcionais. Que legal. Quanto mais rápida tiver a minha partícula, mais força eletromagnética ela sofrerá, desde que o ângulo não seja 0 ou 180. Ou compreendi que força é diretamente proporcional à velocidade. Já mapeei qual é o comportamento da velocidade. Vou fixar agora a velocidade. E vou me preocupar com o campo magnético. Vou colocar ímãs mais fracos e mais fortes para realizar a experiência. Coloca o ímã que já é 1 Tesla, calcula a força, dá um certo valor. Dobra para 4 Tesla. O que tu percebe? A força dobra. Cai pela metade em relação ao primeiro campo magnético, 1 Tesla, tu vai ver que a força cai pela metade. Ou, então descobri que a força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo magnético. Quanto maior o campo magnético durante o experimento, maior a força que atua na partícula. Só que o ângulo não é assim, né? O ângulo não é assim. Nós vimos que quando o ângulo é 0, a força é 0. Quando o ângulo é 90, existe força. Quando a gente lança com 30 graus, mantendo as grandezas todas constantes, comparado com 90 graus, dá metade do valor da força. Quando a gente lança com 60 graus, dá 85% do valor da força. Quando é 0, dá 0. Quando é 90, a força é máxima. Então tu vê, se o cara percebe que a força acaba sendo nula quando o ângulo é 0 grau, máxima quando o ângulo é 90 graus, mediana, metade da força quando o ângulo é 30 graus. Ele acaba se lembrando que seno de 0 é 0, seno de 30 é 0,5, que seno de 90 é 1. E aí fica fácil perceber que a força é diretamente proporcional ao seno do ângulo. Vou chamar de θ esse ângulo. Pronto. Esse alfa significa diretamente proporcional. Poxa, já que em laboratório nós mapeamos a proporcionalidade entre todas essas grandezas, a gente pode montar a fórmula da força eletromagnética. A força eletromagnética que atua numa partícula carregada imersa em campo magnético é diretamente proporcional ao campo magnético no qual a partícula está imersa, diretamente proporcional à carga desta partícula, diretamente proporcional à velocidade da partícula, e também está relacionado com o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Esta é a famosa fórmula da força eletromagnética. Tu podes pensar que fazendo o seno do ângulo, tu está calculando a componente perpendicular da velocidade. Ou seja, tem que ter ao menos uma componente da velocidade perpendicular ao campo, senão não existirá a força eletromagnética. Podes pensar dessa maneira também. Esta fórmula, ela vai me dizer o módulo do vetor, né? E como é que a gente descobre a direção e o sentido? Então, força eletromagnética, o módulo está aqui. Direção e sentido vai ser a regra da mão direita, mais uma vez. O meu professor chamava de regra da mão direita especial. Regra da mão direita especial. A do tapa, né? A galera usa a regra do tapa também. Depois nós vamos discutir essas outras vertentes aí. Cara, olha só, a regra da mão direita é um movimento que toda criança
já brincou. Toda criança já brincou, né, cara, de arminha. Não existe, não importa se é menino ou menina, todos já brincaram. Isso aqui, cara, quando tu fica mais velho, também tu faz. Às vezes tu fica chateado com a pessoa, tu... Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Tudo junto, ó. Isso junto com isso, entendeu? Tu faz assim, ó. É como se tivesse arminha, agora tem um gatilho também, ó. Saca? Nada demais, é só brincar com a mãozinha. O cara só tem que saber que vetor é o quê. Observe que só tem 3 grandezas vetoriais. Campo magnético, velocidade e força. Só tem que decorar o que é cada dedo. Aí depois é só se divertir no exercício, parecendo um louco. Né? Porque quando o cara está fazendo esse exercício, o cara parece meio maluco. Mas na prova, quando cai, é muito engraçado. Né? Tá todo mundo, né, viajando em cima da prova com uma mão perdida. Então, olha só. A técnica é simples. Quando o cara faz assim, não se ofenda. Né? É o tal do força. É a força. Não importa se é em português ou em inglês, né? Força. Tá beleza? Concorda comigo? Não importa se é o fuck you ou foda-se. É o F de força, tá entendendo comigo? Não dá pra errar. Isso aqui, o que é isso aqui? O cara faz assim, o que significa? Carona, né, cara? Qual vetor será a carona? É a velocidade. Eu nunca experimentei apontar pro lado oposto. Acho que funciona também. Mas geralmente o cara aponta pra onde ele quer ir, né? Geralmente a galera aponta pro lado certo, né? Mas também acho que não faz diferença. Pode apontar pra qualquer lugar. Nós não. Nós vamos apontar pra velocidade sempre. E sobrou quem pra cá então? Campo magnético. Acabou. Não é obrigado. Tu vai ver no livro e outros lugares que às vezes o cara escreve a regra diferente. Não importa. O que importa é a ordem que a regra acontece. Então o que é? Força, campo magnético, velocidade. Poderia ser força, campo magnético, velocidade. Poderia ser força, campo magnético, velocidade. O que importa é a ordem, entendeu? Não importa qual é o dedo. Entende o que eu digo? Então, beleza. A dica que eu dou é essa. É marcante, né? Força, velocidade e aí, por eliminação, campo magnético. Pronto, é só se divertir. Esta partícula, por exemplo, ela seria empurrada para onde? Ah, esse cara sempre gosta de pegadinha. É o bolo. O bolo, furar bolo, porra. B de bolo. Adorei, adorei. Show. Eu acho que eu já tinha contado isso há muito tempo atrás para outras turmas, só que tinha se apagado na minha mente. Ótimo. Bolo. Enfia o dedo aonde? No bolo. Ó, fura bolo. E aí, galerinha, eu pergunto, para onde é que vai empurrar essa partícula? Tenta fazer o exercício da regra da mão direita especial. Para onde é que essa partícula vai ser empurrada? Isso. Velocidade, né? É a carona, certo? Ó, velocidade, o campo magnético, concorda comigo? A força aponta para fora do quadro, né? Beleza? Então essa partícula vai ser empurrada para fora do quadro. Ela tenderia, essa partícula, se ela estivesse indo só para cima, ela faria uma curva assim, ó. Mas como ela também tem uma componente da velocidade para frente, ela vai para frente enquanto gira dessa forma. Então dá para descobrir exatamente qual é o movimento dessa partícula. Esse seria o movimento da partícula. Ó. Esse seria o movimento dessa partícula. Certo? De novo. Cuidado, gente. O vetor força jamais pode sair do plano do vetor campo magnético e do vetor velocidade. Esse ângulo tu pode mexer, ó, que é o ângulo da velocidade com o campo magnético. Esse tu pode mexer no gatilhozinho da arma. Aqui não, ó, no canhão, na verdade, né? Aqui é o gatilho. Então aqui, ó, o que dispara a bala tu pode mexer. Agora aqui não, o gatilho jamais, certo? Sempre nessa posição. Ou seja, a força eletromagnética é sempre perpendicular ao vetor campo magnético e ao vetor força. E ao vetor velocidade, desculpa. Quando o ângulo é zero, a velocidade é zero. Velocidade é zero, eu entendi isso, cara. Quando o ângulo é zero, o que é zero mesmo? A força é zero, por isso que é MRU. E quando tu vê que tu vai quebrar o dedo for lá para trás, para 180 também. Antes de quebrar o dedo, opa, não vai ter força. Porque o ângulo, 180 graus, também força, a velocidade é zero. Acabou a aula, não é aula dupla. Obrigado, obrigado. Meu Deus, empolguei. Falou, galerinha, daqui a pouco nós estamos juntos, daqui a pouco eu vou fazer um exemplozinho. E na hora que a gente misturar esse resultado com os anteriores, vai surgir mais umas 10 fórmulas. Coisa linda.